Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou resolver a seguinte questão. Considera a função h definida pelo gráfico. E agora é completar. Temos aqui o gráfico, portanto a função. E agora, esta função é a função h. Queremos determinar o domínio de h. Ora, o domínio de h é fácil de ver. É o conjunto de valores onde a função é sempre bem definida. A função é esta. Quer dizer, e o domínio vê-se em x. Em x, digamos que ela começaria, não era aqui, menos 4. Depois ela veio sempre, não há aqui nenhuma interrupção. E depois isto está sempre a abrir. Quer dizer, aqui um ponto aqui também teria imagem, porque se eu prolongasse, teria uma imagem. Então o domínio é fácil de ver, começa em menos 4 e depois nunca mais acaba. Será, digamos, de menos 4 até mais infinito. Nos infinitos é sempre aberto. Ora bem, devido ao facto de estar aqui uma bola aberta, está aqui uma bola aberta, isto quer dizer que menos 4 não pertence ao domínio. Se não pertence ao domínio, aqui o intervalo é aberto. Muito fácil, então o domínio está feito. Seria de menos 4 até mais infinito. Contra o contradomínio, que se designa assim, contradomínio D, assim com uma linha, contradomínio de H, isto aqui vê-se no eixo dos y. É como nós pegássemos na função e a chapássemos, digamos, no eixo dos y. Reparem, este ponto vem para aqui, depois vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui, este projeta para ali, mas aqui continua sempre a projetar, porque isto sobe e vai sempre a projetar. Quer dizer, o contradomínio, se eu analisar isto aqui no eixo dos y, é fácil de ver que começa em menos 4, e depois, como a função sobe sempre, nunca mais acaba. Isto será até mais infinito. Em mais infinito, como eu já acabei de dizer, é sempre aberto, mais ou menos. Este menos 4 aqui pertence à função, não está aqui nenhuma bola aberta, não está aqui nada. Portanto, aqui é menos 4 fechado. Isto está feito problema. Seria assim que eu determinaria, portanto, o contradomínio desta função. Na linha seguinte, o que se pergunta é se a função é ou não injetiva. Ora bem, uma função será injetiva, e agora sem estar a formalizar muito, será injetiva quando, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo talvez mais simples, que é para se entender. Eu tenho aqui, vamos supor esta função, esta que eu aqui vou desenhar, esta, por exemplo. Ver isto de uma maneira simples. Vamos supor esta função. Se vocês virem, qualquer reta que eu aqui passo, por exemplo esta, mas qualquer uma mesmo, esta, por exemplo, ou esta, por exemplo, qualquer uma que eu imagine, qualquer reta que eu imagine, qualquer uma mesmo, só corta, digamos, a função num ponto. Esta reta corta neste ponto, qualquer uma delas só corta num ponto. Quando isso acontece, a função é injetiva. Então agora imagine-se esta função. Imagine-se que eu tenho assim uma função, depois ela faz isto, por exemplo, depois faz isto. É evidente que aqui o que é que acontece? Repare-se, se eu passar aqui uma reta qualquer, esta reta que estou a desenhar a preto, só corta a função a vermelho neste ponto. Esta também só corta a função a vermelho neste ponto, aqui, como estão a ver aqui neste ponto. Mas se eu desenhar aqui esta reta, já corta a função em mais que um ponto, que é este e este. Então, digamos que neste caso desta função a vermelho, ela não é injetiva, porque eu consigo encontrar uma reta, há pelo menos uma reta paralela ao eixo de x, que corta a função em mais que um ponto. Portanto, é isso. Quando existe, digamos, uma reta que corta, paralela ao eixo de x, que corta a função em mais que um ponto, a função é não injetiva. Se qualquer reta, qualquer uma, apenas a cortar num ponto, é injetiva. Ora bem, aqui o nosso caso é o seguinte, é fácil de ver que se eu pegar aqui nesta reta, não é? Por exemplo, esta, ela corta a função neste ponto, corta neste, corta neste, corta neste.
Então aqui existe pelo menos esta reta, há várias, não é? Que corta a função em mais que um ponto. Quando isso acontece, a função h é não injetiva. Não injetiva. Não injetiva. Pronto, e seria assim que se resolveria esta questão. Estas questões analisam-se facilmente, portanto, através do gráfico da função que é dada. Agora vem aqui um problema que é este. Quer saber quando é que h de x é menor que menos 3. Para se fazer um problema deste género e quando se tem o gráfico da função, nada melhor que passar uma reta paralela ao eixo de x e que passe no ponto menos 3. É o que vou fazer. Esta aqui, estão a ver? Esta reta. Aqui é paralela ao eixo de x e passa no ponto menos 3. Posso dizer até que é y sempre igual a menos 3. Ora bem, a função é, digamos, este desenho aqui que eu estou a passar aqui correto, a preto. Ora, esta função está abaixo de menos 3 aqui. Abaixo. Aqui. É quando está abaixo. Como é menor que menos 3, neste pontinho aqui e neste pontinho aqui, ela apanhava o valor menos 3. Eu só quero que seja menor, não é igual. Portanto, aqui está, digamos, aberto, não é? Neste caso, e aqui aberto. E agora vamos ver quando é que isso acontece em x. Este pontozito aqui viria aqui para o menos 2 e este pontozito aqui viria aqui para o 0. Quer dizer, esta função é menor que menos 3 quando o x, está aqui escrito, pertence ao intervalo que vai de menos 2 até 0. Então escrevo aqui menos 2, por acaso até já puseram aqui os intervalos, menos 2 a 0, e obviamente que são abertos porque é menor, não é igual. Era assim que se resolveria esta questão, que é fácil. Pronto, agora vou passar à outra linha. E agora pergunta-se, no intervalo tal, a taxa de variação média de h é positiva. Ora bem, eu para saber quando a taxa de variação média é positiva, a taxa de variação média no intervalo, antes de mais, é dada por taxa de variação média, digamos no intervalo AB, qualquer AB, é precisamente igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ora, e o que é que acontece? Eu quero saber um intervalo onde esta taxa de variação média de h é positiva. Como é que uma questão dessas se faz? Esta taxa de variação média será positiva se eu escolher aqui dois pontos e, digamos, a reta que une esses dois pontos tenha assim uma inclinação, estão a ver? Seja assim uma inclinação. Quando isto acontece, a taxa de variação média é positiva. Se a reta for assim, neste caso aqui a taxa de variação média é positiva, eu escrevi aqui. Se a reta for assim, estão a ver, a taxa de variação média é negativa. Portanto, eu tenho aqui que ter, digamos, um certo faro para descobrir aqui dois pontos, não é preciso muito faro, não é? Descobrir aqui dois pontos onde a reta que une esses tais dois pontos seja, como querem positiva, seja assim a subir. Eu já vou escolher facilmente, porque não é, estão a ver, aqui a função é uma reta, isto está a crescer. Eu posso escolher estes dois pontos aqui, podia escolher este e este, estão a ver? Pois podia. Também podia escolher, estão a ver, este ponto aqui e este, estão a ver, a reta também cresce. Só querem um intervalo. Estão a ver, eu podia escolher, por exemplo, sei lá, estão a ver aqui este pontito, não é? E este pontito aqui, também podia escolher aqui. Por exemplo, há muitos intervalos. A pergunta é um intervalo. Vou escolher o mais fácil, não é? Neste caso vou escolher mesmo aqui, digamos, esta parte aqui. Esta aqui. É mais fácil. Então os pontos, estão a ver, são os pontos. Aqui está 4, não é? E aqui está 1. Está 1. É fácil de ver que eu já respondo isto muito facilmente, que aqui será do 1 até 4. E era assim a resposta logo. Agora reparem, suponhamos que eu queria mesmo calcular a taxa de variação média, este valor aqui tem que me dar positivo.
Então a taxa de variação média, isto é só confirmar, não é, o que eu fiz, no intervalo que vai de 1, porque eu escolhi de 1 até 4, há de ser igual, traço de fração, ao f de 4, menos o f de 1, sobre 4 menos 1. Ou seja, isto há de ser o f de 4, é fácil de ver que o f de 4, estão a ver, é 3. O f de 1, estão a ver aqui, é 0. E agora aqui fico com 4 menos 1, que é 3. Ora, 3 menos 0 é 3, 3 sobre 3 dá 1. Dá positivo, obviamente. Isto foi só para confirmar, não era preciso fazer. Ora bem, na questão f, o que se pretende é um intervalo onde a função é crescente. Epá, eu neste caso, a função é crescente. Eu vou apagar isto. Em primeiro lugar vou apagar isto. E a função, como sabem, é crescente. Por exemplo, a função aqui neste pedaço é crescente, está a crescer. Aqui também é crescente. Aqui, por exemplo, também é crescente. Aqui já seria decrescente. Aqui já seria decrescente. Aqui a verde é sempre crescente. Como neste pedacinho aqui é crescente, o mesmo, digamos, intervalo que eu escolhi para a taxa de variação média, por acaso aqui a função também, digamos que é crescente, vou escolher precisamente o mesmo intervalo. Porque não? Escolheria 1 a 4 na mesma. 1 a 4. E aqui, portanto, abertos. Aqui, crescente aberto. Também poderia escolher, estão a ver, este intervalo aqui, que vai de menos 1, estão a ver este pedacinho aqui, que iria de menos 1 até 1. Também poderia ser este. Há vários. Portanto, escolhi aquele onde a função, o intervalo onde a função é crescente. Agora pergunta-se o máximo de h. O que é um máximo? Reparem, o máximo, reparem neste ponto aqui, a função, digamos que sobe. Estou a explicar isto de uma maneira muito simples. A função sobe e depois desce. Então isto aqui é um máximo, porque a função aqui, digamos, nas proximidades deste ponto é mais pequena. Por isso é que é um máximo local, até se diz local. Reparem que aqui podem pensar que há um máximo, mas não é. Porque a função sobe, estão a ver, e depois não desce, hein? Começa a crescer, digamos, mais lentamente, mas cresce. Portanto, o máximo aqui, estão a ver, é este ponto. Digamos que tinha aqui o valor 3 no eixo dos y, o valor, digamos, 4 em x. O máximo, considera-se máximo o valor que tem no eixo dos y, portanto, aqui é 3. Portanto, quem fez isto estava certo. E é 3 e corresponde em x o valor 4. Fácil. Está fácil. O mínimo absoluto. Ora bem, o que é o mínimo absoluto? O mínimo absoluto é o mais pequeno de todos os mínimos. É fácil de ver, se perceberam a noção de máximo, o mínimo, aqui um mínimo, aqui é um outro mínimo, 10 sobe, 10 sobe. Se fosse máximo é sobe, 10. Este mínimo, como eu digo, máximos e mínimos, isso vê-se nos eixos dos y. Este mínimo aqui tem um valor que é menos 4, estão a ver? Este mínimo aqui tem um valor que é menos 1. O absoluto é o mais pequeno dos mínimos. Ora, menos 4 é mais pequeno que menos 1. Portanto, isto também está certo. O mínimo absoluto de h é menos 4 e corresponde precisamente quando x é menos 1. E, portanto, seria desta maneira que eu faria, portanto, esta questão. A todos um ótimo domingo.